É 4 de julho de 1969, 9 horas e 58 da noite, e um jovem casal, Darlene Ferrin e Michael Magial, se vê em frente a frente com o puro mal em uma rua residencial tranquila em Vallejo, Califórnia. O ar quente de verão está cheio do som distante de fogos de artifício, mas a atmosfera está longe de ser festiva. De repente, um carro freia bruscamente e um homem com uma lanterna sai, apontando-a diretamente para Ferrin e Magial. Os vítimas tentam fugir, mas o agressor dispara 2 balas de um revólver de calibre .45, acertando tanto Ferrin quanto Magial. Em um desesperado esforço para se salvar, eles tombam atrás de um carro estacionado. A cena que se desenrola é uma dança macabra de caos e terror, com o agressor parado a poucos metros dos corpos machucados. O som da disparada ainda ecoa no ar, as luzes das ruas projetam longas sombras nas faces das vítimas, agora contorcidas em agonia. O cheiro de pólvora permanece, misturando-se com o cheiro de fumaça e suor, enquanto o assassino do Zodíaco examina calmamente seu trabalho sangrento. Os olhos de Darlene Ferrin se arregalam em terror enquanto tenta falar, mas apenas um sussurro fraco escapa de seus lábios. Em meio ao horror, o assassino permanece calmo, deixando uma mensagem implícita que se gravaria para sempre nos anais do caso. Enquanto as vítimas jazem sangrando atrás do carro estacionado, seu assassino desaparece na escuridão, deixando atrás uma cartão de chamada criptográfica, um pedaço de papel com um criptograma e uma advertência gelada. A roupa do assassino consiste em um casaco preto com capuz e luvas, que se tornarão muito familiares aos investigadores nos dias seguintes. A escolha de disfarce parece misturá-lo perfeitamente à noite, permitindo que ele ataque com impunidade. Os olhos do assassino do Zodíaco brilham com uma intensidade perturbadora, sua presença irradiando uma aura de ameaça. E, apesar da natureza hedionda de seus crimes, uma calma estranha, quase sobrenatural, permeia o comportamento do assassino. O ar da noite está cheio do som tênue de sirenes ao longe, ficando cada vez mais alto por segundo, enquanto o assassino do Zodíaco lança um último olhar ominoso em seu trabalho. Os gritos desesperados das vítimas são abafados pelo som de seu próprio respiração aterrorizada. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e ative o sino. Publicamos novos casos todos os dias. Os testemunhas relatam ter ouvido o som de um carro acelerando da cena, deixando atrás uma nuvem de fumaça e uma sensação de medo persistente. Vamos voltar ao início desta história, onde as fibras da psique enredada do assassino serial começarão a se desenrolar lentamente. É uma jornada que nos levará fundo no coração da escuridão e de volta novamente, mas a pergunta final permanece: quem era o assassino do Zodíaco? E o que o levou a desencadear tal terror sobre o mundo? A pessoa central nesse caso é um homem chamado Arthur Leigh Gallen, que tinha 35 anos de idade no momento dos crimes mais notórios do assassino do Zodíaco. Ele vivia em Vallejo, Califórnia, uma cidade na área metropolitana de São Francisco que se tornaria demasiado familiar com o terror desencadeado pelo assassino do Zodíaco. Allen estava casado com uma mulher chamada Beth, e eles tinham 2 filhas juntas, vivendo uma vida aparentemente ordinária em uma pequena casa suburbana. Ele trabalhava como motorista de ônibus escolar e era conhecido por ser um homem amigável e afável, frequentemente iniciando conversas com as crianças em sua rota de ônibus. Os amigos e familiares de Allen o descreviam como uma pessoa gentil e suave, alguém que era muito apreciado na comunidade. Mais abaixo da superfície, a vida diária de Arthur Leigh Gallen era mais complexa. Ele era um grande usuário de pornografia e tinha um gosto por conteúdo sombrio e macabro, o que alguns argumentam pode ter contribuído para sua visão de mundo distorcida. A vida familiar de Allen também estava marcada por tensão, com relatos de disputas domésticas e infidelidade conjugal. Apesar de sua aparência rude, Allen se apresentava como um pai dedicado e marido, e muitos daqueles que o conheciam na época eram genuinamente afeiçoados a ele. Seu trabalho como motorista de ônibus escolar exigia que ele interagisse com crianças em uma base diária, o que alguns especularam pode ter sido uma fonte de fascínio e até mesmo obsessão para Allen. Um dos aspectos mais impressionantes da personalidade de Arthur Leigh Gallen é a forma como ele parecia compartilhar seus impulsos mais sombrios. Na superfície, ele se apresentava como um homem normal, de classe média,
mas abaixo daquela fachada, ele abrigava uma fascinação profunda com a violência e a morte. Os amigos e familiares de Allen o descreviam como uma pessoa complexa e multifacetada, alguém que era capaz de grande bondade e grande crueldade. Apesar de seu comportamento questionável, Allen era um manipulador habilidoso, capaz de encantar seu caminho passando até mesmo os observadores mais céticos. Essa capacidade de se apresentar como uma pessoa agradável e relativa se provou ser um grande obstáculo na investigação dos crimes do assassino do Zodíaco. As relações de Allen com sua família e amigos eram complexas e multifacetadas, e vale a pena explorar quem ele confiava e quem não. Sua esposa, Beth, era a única pessoa que o conhecia melhor, mas mesmo ela parecia estar no escuro sobre sua verdadeira natureza. As filhas de Allen o adoravam, mas alguns especularam que ele pode até mesmo ter usado elas como uma forma de alimentar seus impulsos sombrios. Quanto aos amigos, Allen era conhecido por ser um papagaio social, mas havia alguns que estavam cautelosos com suas intenções verdadeiras. É válido perguntar, então, quem poderia ter notado as mudanças no comportamento de Allen e quem pode ter sido ignorado ou descartado? Era uma noite de inverno fria em 20 de dezembro de 1968. O sol havia se posto sobre o bairro tranquilo de Lake Berryessa, Califórnia, lançando uma sombra escura sobre as pequenas casas e árvores. O tempo era críptico, com um toque de chuva no ar. As ruas estavam vazias, exceto por um carro que passava ocasionalmente. Os moradores de Lake Berryessa estavam confortáveis dentro de suas casas, desconhecidos do horror que estava prestes a se desenrolar. Os eventos que levaram a essa noite fatais começaram várias horas antes, quando um grupo de amigos havia planejado uma reunião em Lake Berryessa. Eles haviam chegado ao lago mais cedo naquela noite, ansiosos para aproveitar as vistas panorâmicas e socializar. O grupo consistia em dois casais, Michael Magial e Darlene Ferrari, e seus amigos. Enquanto eles estacionavam o carro perto do lago, notaram uma figura estranha à distância. A figura parecia suspeita, mas eles não pensaram muito nisso, supondo que fosse apenas um caminhante perdido. Enquanto o grupo estava se preparando para sair, a figura suspeita reapareceu, desta vez se aproximando do carro estacionado. Ele estava usando um casaco preto com capuz e uma camisa branca com um círculo vermelho ao redor. A figura tirou um canivete e esfaqueou Michael Magial várias vezes, e então se voltou para Darlene Ferrari. Ele a atacou, mas ela conseguiu escapar e correr para a estrada próxima. O atacante então se voltou novamente para Michael Magial, que estava ferido no chão. O atacante então atirou nele e se afastou do local. O detalhe mais chocante desse crime é o famoso dizer gravado na barriga de Michael Magial com um canivete. Esse ato grotesco enviou um arrepio nas costas dos investigadores e do público, deixando um impacto duradouro no caso. Foi um ato cruel e inumano que parecia enviar uma mensagem aos investigadores. O ato de gravar uma letra no corpo do vítima foi um movimento audacioso e tortuoso que se tornaria um marco do modus operandi do assassino do Zodíaco. Esse único detalhe perseguiria os investigadores e o público por anos a fio. Ao mergulharmos no capítulo de investigação do caso do assassino do Zodíaco, é fundamental entender como as autoridades policiais responderam inicialmente às séries de assassinatos. No dia 4 de julho de 1969, o corpo de Beth Lou Jensen e David Faraday foi encontrado em uma estrada remota em Vallejo, Califórnia. Este foi o primeiro assassinato relatado vinculado ao assassino do Zodíaco. A polícia de Vallejo assumiu o caso, mas rapidamente ficou claro que precisavam de assistência de outras agências. O caso era um complexo que exigiria um esforço de investigação maciço. A peça-chave de evidência que mudou tudo foi uma série de cartas criptografadas enviadas a jornais locais pelo assassino. Nessas cartas, o assassino do Zodíaco reivindicou a responsabilidade pelos assassinatos e sinalizou para assassinatos adicionais. As cartas foram assinadas com vários símbolos e códigos, o que adicionou a mistério. A primeira carta foi enviada ao Vallejo Times Herald no dia 31 de julho de 1969, e ela incluiu uma mensagem criptografada que parecia provocar as autoridades policiais. A carta continha um cifrado que se tornaria uma peça crucial de evidência no caso. À medida que a investigação continuou,
Vários principais suspeitos emergiram, mas nenhum deles foi vinculado conclusivamente aos crimes. Um dos principais suspeitos foi Arthur Leigh Gallen, um moleque condenado que vivia em Vallejo. Outro suspeito foi Richard Gaikowski, um jornalista e editor que havia escrito sobre o caso. Gaikowski foi posteriormente liberado de qualquer envolvimento devido à falta de evidências. A investigação também investigou um homem chamado Roy Sullivan, que era um suspeito devido ao seu comportamento estranho e alibis que não se somavam. Um falso sinal que desperdiçou meses de investigação foi a pista sobre um homem chamado Jack Tarrance, também conhecido como Arthur Leigh Gallen. A investigação sobre Tarrance levou a uma série de intensas incursões em sua casa e propriedade. No entanto, apesar dos esforços, não foi encontrado nenhuma evidência concreta para vinculá-lo aos crimes. As incursões também levantaram preocupações sobre as táticas invasivas usadas pelas autoridades policiais. A investigação sobre Tarrance acabou provando ser um beco sem saída, mas ela também desviou recursos de outras pistas. A revelação ou descoberta que ninguém previu, e que deixou investigadores e especialistas a coçar a cabeça durante décadas, é o fato de que o assassino do Zodíaco pode ter sido preso em 1986, mas sua verdadeira identidade foi mantida em segredo por mais de 30 anos. Arthur Leigh Gallen era um homem que foi identificado como o assassino do Zodíaco nos anos 1970, e seu nome está ligado ao caso desde então. A razão pela qual isso é tão chocante é que Allen nunca foi acusado dos assassinatos, apesar da evidência esmagadora que o ligava aos crimes. De fato, Allen foi investigado pela polícia nos anos 1970, mas eles nunca tiveram o suficiente de evidência para levá-lo a julgamento. Ele morreu em 1992, deixando atrás uma trilha de perguntas sem resposta. Mais detalhes sobre a revelação, e é uma história de engano e corrupção que vai fazer sua cabeça girar. Em 1986, a delegacia de polícia em Vallejo, Califórnia, recebeu uma dica que apontava para Arthur Leigh Gallen como o assassino do Zodíaco. Eles o levaram para interrogatório, e ele foi solicitado a fazer um teste de poligrafia, que ele falhou. No entanto, os resultados do teste de poligrafia foram mantidos em segredo do público e da equipe de defesa de Allen, o que levanta questões sobre por que a delegacia de polícia foi tão rápida em desacreditar os resultados. É claro agora que a delegacia de polícia cometeu um grave erro ao não seguir em frente com as acusações, e muitas pessoas acreditam que as conexões de Allen dentro da comunidade ajudaram a evitar que ele fosse responsabilizado. O veredito ou o status atual do caso do assassino do Zodíaco é que ele permanece sem solução, mas muitos investigadores ainda acreditam que Arthur Leigh Gallen foi o homem por trás dos assassinatos. Apesar de sua morte em 1992, a evidência que o ligava aos crimes nunca foi plenamente desacreditada, e muitos especialistas acreditam que ele era o verdadeiro. Nos últimos anos, a Delegacia de Polícia de Vallejo liberou novas informações sobre o caso, incluindo algumas evidências anteriormente ocultas, mas ainda é incerto se a conexão de Allen com o assassino do Zodíaco será oficialmente confirmada. O caso nunca será completamente encerrado até que a verdade sobre a participação de Arthur Leigh Gallen seja revelada. Por enquanto, o assassino do Zodíaco permanece como um dos crimes mais infames sem solução na história americana. O que aconteceu com as pessoas-chave após o caso do assassino do Zodíaco foi encerrado, e é uma história de tanto tragédia quanto redenção. Os investigadores originais que trabalharam no caso seguiram carreiras longas e distinguidas, mas alguns deles foram assolados por sua falha em capturar o assassino. A família de Arthur Leigh Gallen foi devastada por sua suspeita de envolvimento nos crimes, e muitos deles lutaram para se adaptar à realidade de suas ações. As famílias das vítimas, que sofreram dor e perda inimagináveis nas mãos do assassino do Zodíaco, continuam a lutar pela justiça até hoje. Apesar do passar do tempo, o caso permanece como um lembrete poderoso